Olá, esse é o Papo de Dentro com Cíntia Machado e Vera Domiciano. Eu sou a Vera, esse é o nosso vídeo número 9 e hoje a gente está trazendo aqui um convidado muito especial, que é o psicólogo Vladimir. A gente vai falar do sujeito na era das relações virtuais. Vamos tirar o foco um pouquinho da máquina, do aparelho, vamos trazer para as relações humanas. E eu vou começar com uma provocação. Vou convidar a Cíntia e o Vladimir para responder para a gente se, na opinião deles, o ser humano está evoluindo na mesma proporção e na mesma velocidade que a tecnologia. Vamos lá, Cíntia, o que você acha? Olá, eu sou Cíntia Machado, psicóloga. E Vera, eu acho que não. Infelizmente, nós não estamos evoluindo na mesma proporção. Como a gente já tinha começado a falar, talvez a gente não faça um bom uso também, né, das tecnologias. A gente tem que aprender um pouco. E, enfim, para falar um pouco dessa relação, vamos deixar o Vladimir, vamos dar a palavra aí para o Vladimir Riomar, psicólogo e psicanalista. Vlad, a palavra é sua, para continuar aí a conversa. Então, obrigado pelo convite. Bom, eu queria dizer assim que o ser humano ainda é o mesmo, né? Mesmo no sentido assim de que ele pode fazer maravilhas e pode fazer grandes atrocidades, né? E essa é uma escolha diária que é colocada para a ética humana a cada dia, né? Mas esse tema sobre cyberbullying é um tema muito interessante, né? Eu não sou especialista, mas acho que é importante a gente se situar em relação a algumas referências assim sobre esses conceitos. Cyber, pelo meio, né, que ele usa, que é a internet, a informática, e bullying, que é um termo que não tem tradução em português, não é muito claro, ele é relativamente recente, assim, o uso que foi disseminado pelo mundo inteiro, mas, na verdade, ele remonta aos anos 1970, quando um professor norueguês fez uma pesquisa para poder saber por que os jovens da sua escola estavam se suicidando. E aí ele constatou que esse tipo de manifestação, o tipo de relação entre os jovens, que tinha todo esse componente, né, de humilhações públicas, né, ele era um fator determinante e chamou isso de bullying. O bullying, então, esse instrumento, esse recurso que está sendo muito disseminado aí devido à proliferação das redes sociais. Ele ganha um novo formato, um novo perfil com as redes sociais e tem preocupado, de fato, muitos pesquisadores, muitos pais, muitos professores, profissionais de educação, enfim, pessoas em geral que se preocupam com essa disseminação da violência cada vez mais comum entre jovens e crianças, principalmente. Vladimir, é interessante você falar isso, né? Que o bullying ele sempre existiu, né? A violência ela está muito presente na nossa sociedade e ela é muito alimentada pela desigualdade, né? A gente tem aí o padrão que a sociedade estabelece, a gente tem os modelos que são repassados de geração para geração pela educação familiar mesmo, e a gente percebe que isso não evoluiu, né? Quando você fala um pouco dessa violência, eu acho importante a gente fazer um link com o que a gente já vem conversando, né, Cíntia, a respeito da educação digital, né? Como que os pais podem acompanhar essas questões, né, e procurar trabalhar isso também dentro das casas, né, junto com seus filhos, quando a gente começa a identificar os personagens do bullying, né? A gente sabe que tem um agressor, a gente sabe que tem a vítima e a gente sabe que tem o que assiste, né? É comum a gente olhar para a questão da vítima, né? Principalmente quando a gente fala da educação digital, a gente sempre tem esse cuidado de falar, de perceber os nossos filhos como vítimas. É difícil a gente entender
e vê-los também como agressores. Então, às vezes, eles estão reproduzindo algum tipo de agressão que na intencionalidade não é essa, mas para quem está sendo atingido, né, a dor é muito mais de quem é ofendido do que de quem ofende, né, é que é importante a gente trazer essa questão dessa violência, né, protegida pelo anonimato para essa discussão. Né? E assim, isso me faz até lembrar um episódio que eu assisti uma vez uma fala de um adolescente com o pai, e o pai chamando a atenção dela aí para as companhias, para as coisas que ela fazia, e ele usou um ditado que eu até nem conhecia, né? Que pardal que dorme com morcego, acorda de cabeça para baixo. E eu não sabia desse ditado, fui pesquisar depois, mas o que me chamou a atenção é que ela, lá com os 13, 12 anos, uma menina tranquila, virou para o pai, mas quem disse para você que eu não sou morcego? Né? Então, assim, essas coisas que é importante a gente perceber, né? Que a educação, que a violência, elas estão presentes além da tecnologia. Porque, só fazer um parênteses, Vera, às vezes é tão difícil a gente reconhecer, né, identificar isso no filho, até por uma negação, né? Prestar atenção nos filhos, a gente já tinha falado disso lá no outro vídeo, sobre tratamento, onde que ele está navegando, o que ele está, né, quais são os perigos. Mas é legal o que você levantou, porque você acabou de dizer, né, só ratificando, e às vezes o pai pode tentar ver o filho apenas como uma vítima, né? Assim, quando a gente fala isso, presta atenção no que seu filho está vendo e tal. Imaginar, pensar que um filho pode, por alguma razão, estar nesse lugar do agressor, por qualquer que seja, é difícil para o pai, né? Fere assim narcisicamente ali. Né? Mas vamos deixar o Vladimir aí continuar a conversa, Vlad, porque senão a gente, eu e Vera falando, né, Vera? Não, então, a ideia é a gente poder trocar ideias mesmo, né? Assim, não tem nenhum especialista aqui, a gente está compartilhando, né, algumas visões sobre isso, e eu acho que foi muito interessante mesmo essa lembrança, assim, desses 3 polos que compõem esse processo de bullying, né? O agressor, a vítima e aquele que dissemina, para quem é endereçada esse pedido, de alguma maneira, de reconhecimento. O agressor, ele quer ser reconhecido como alguém importante, alguém superior à sua vítima, e é preciso que alguém esteja lá para poder dar esse aval, né, para poder dizer que ele realmente o é. Então, isso também nos afeta a todos, porque quando nós disseminamos, ainda que ingenuamente, uma mensagem de conteúdo de bullying, né, de agressão, de humilhação, nós também somos partícipes desse processo. E isso também se caracteriza como um crime. É um crime extremamente grave, né? É um crime que já é previsto pela legislação brasileira e que aquele que partilha também realmente é reconhecido como um cúmplice, um parceiro desse processo. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, realmente. Agora, eu queria trazer aqui 2 exemplos que eu acho que são muito significativos, só para as pessoas terem a dimensão do que isso significa, né? Porque muitas vezes esse bullying ele é apresentado como se fosse uma espécie de brincadeira, entre aspas, né? E essa é uma das faces mais perversas desse tipo de agressão, porque ela se apresenta de forma recreativa, como se fosse uma coisa banal, uma coisa simples, né? Uma coisa leve, e ela não é. Tem um exemplo que viralizou aí, acho que em janeiro ou fevereiro, de um menino australiano de 9 anos, chamado Quaden Bailey. Ele tem um transtorno genético, né, um nanismo, e ele era constantemente alvo de chacota por parte dos seus colegas de escola. E um dia ele chega em casa assim completamente arrasado, né, triste, chorando muito,
E a mãe então resolve filmar esse menino para mostrar para as pessoas a dor de quem é vítima, né, desse tipo de brincadeira, entre aspas. E o menino fala assim, olha, eu queria que alguém me matasse, né? Palavras dele, quero que alguém me mate, não suporto mais. Então, assim, quem viu o vídeo sabe a pujança desse relato, da expressão dessa criança, né, de dor, de sofrimento. Outro caso também, muito recente, é de um jovem brasileiro chamado Adriel Bispo de Souza. Ele tem 12 anos e ele é um jovem leitor, tem um amor grande pela literatura, e ele tem um canal no Instagram em que ele faz resenhas, né, comentários sobre livros, e ele já tinha arregimentado, né, vários seguidores, vários fãs, e dentre esses fãs também estão, né, os haters, né, que também sempre enviavam certas mensagens de desestímulo, né, para ele. Um deles, eu faço questão de ler, mandou a seguinte mensagem: eu achava que preto era para estar cavando, não lendo. Então, vocês imaginam que impacto que tem esse tipo de mensagem para uma criança, né, um pré-adolescente, 12 anos, na autoestima, no sentimento, né, de autorresponsabilidade, né, consigo mesmo em relação a essas questões. Acho que esse é de uma violência, de uma agressividade muito grande. Eu acho que no caso das pessoas negras, né, dos negros, esse elemento ele é ainda mais grave, porque ele vai estar ancorado, vai estar alicerçado numa estrutura social que sempre coloca os negros em posição de inferioridade, né? Os negros, eles têm um nível maior de desconfiança, né, seja no trabalho, na escola, eles têm as piores escolas pelo fato de estarem numa estrutura social de desprivilégio, né? E essa condição que faz com que a sociedade ela só funcione em função da estrutura racista que nós vivemos, ela é um grande reforçador disso. Então, por esse motivo, os negros eles sofrem nesse nível do relacionamento interpessoal, mas também no nível institucional e também no nível estrutural. Está além do mundo virtual, né? Não só no mundo virtual, né? Muito além. O racismo estrutural realmente é uma herança perversa que nós temos desse modelo escravocrata, né, que vem da nossa história, e é um modelo que se perpetua até hoje, né, que vem trazendo essas questões para a nossa realidade até hoje. Não há uma preocupação ainda efetiva de fazer com que essa estrutura ela possa ser modificada para que ela seja mais inclusiva, ela possa realmente resgatar os direitos desse segmento da população para que tenham uma condição de vida melhor, para que se integrem de uma forma a ter as condições efetivas para poder ocupar as posições de mando, as posições de destaque, aqueles recursos que são necessários para que isso seja efetivo na nossa vida. Poxa, Vladimir, essa prosa vai longe, acho que vai ficar aí devendo uma volta aqui para o Papo de Dentro, hein? A gente voltar a conversar, a internet ela dá visibilidade, ela fomenta discussões, mas ela não educa. Isso é muito importante, isso que você está trazendo para a gente. É motivo da gente, né, Cíntia, voltar aqui a discutir o papel dos pais nessa educação, esse olhar para uma sociedade mais justa que está além da tecnologia, né? Queria muito te agradecer, Vladimir, por essa participação. Vera, eu não poderia deixar de concluir essa fala também sobre isso que você acaba de levantar, né, sobre a questão do papel dos pais, porque, como eu disse anteriormente, assim,
a nossa vida, ela sempre nos coloca diante de questões éticas que a gente tem que dar respostas para elas, né? Essas respostas passam justamente por questões como essa, né? Sobre quem são os nossos filhos, né? O que eles estão fazendo, qual é o nosso papel, nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, enquanto vizinhos, até pessoas, enfim, das nossas relações, e se acumpliciam, que vem uma situação de bullying, que vem uma situação de discriminação, e precisam dar uma resposta a isso. É preciso que a gente não renuncie à nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, enquanto cidadãos, né? E uma forma da gente se responsabilizar é justamente isso, né? Começa em casa, né? A gente também vendo o que nossos filhos estão vendo, né? Acho que é tão grave se eles forem vítimas, quanto grave é o fato de também eles poderem ser agressores, né? Serem aqueles que perpetram bullying e acham isso uma brincadeira, acham isso normal. Então, assim, nós precisamos realmente estar atentos a isso. Eu acho também que aquele que assiste, que de uma certa forma, né, vai dando reconhecimento para aquele agressor e que não faz nada para aquele que está na posição de vítima. Então, eu acho que os 3 lugares são lugares que precisam ser muito bem olhados, né? Que precisam ser cuidados. É isso. É uma coisa que eu aprendi, né? O agressor precisa ser cuidado também, no sentido de ser bem educado. A intervenção tem que acontecer nos 3 personagens. Exatamente. Eita, essa conversa vai longe, mas a gente tem que terminar. E aí, olha, fica o convite para você voltar, fica o convite para quem está nos assistindo, curtir aí, convidar mais pessoas, né? Se inscrever no canal e mandar mais conteúdo que a gente vai retomar esse papo aqui. Não é isso? Muito bom. Okay. Obrigada, Cláudia. Um beijo para todo mundo. Agradeço muito pelo convite. Um abraço para vocês. Até. Tchau, tchau. Até.